Introdução ao livro de Salmos. A maioria dos cristãos, durante a maior parte da era cristã, aprendeu a orar com os salmos. Os hebreus, com muitos anos de vantagem sobre nós em assunto de louvor e adoração, nos legaram esse livro de orações que contém uma linguagem adequada para responder ao Deus que nos fala. O estímulo para parafrasear os salmos no idioma contemporâneo provém da minha vivência pastoral. Como pastor, eu era encarregado, entre outras coisas, de ensinar o povo a orar e ajudá-los a dar voz às experiências do ser humano e fazer isso de maneira honesta e íntegra. E descobri que não era tão fácil quanto eu supunha. Começar foi fácil demais. O impulso de orar é profundo dentro de nós. Está no centro do nosso ser. Assim, praticamente qualquer coisa nos levará à iniciação. Socorro, ou então obrigado. São as nossas orações básicas. Mas a honestidade e a perfeição não acontecem tão espontaneamente. Diante da perspectiva de uma conversa com um Deus santo, que chama as coisas à existência, não é surpreendente que tenhamos problemas. Sentimos-nos estranhos e fora do lugar e dizemos: não sou bom o bastante para isso, vou esperar até que eu purifique minha maneira de agir e prove que sou uma pessoa decente. Ou então nos desculpamos por achar nosso vocabulário insuficiente e dizemos: dê-me alguns meses ou anos para praticar algumas dessas orações à altura de um encontro sagrado como esse. Assim não me sentirei tão embaraçado. Minha reação mais comum diante dessas dificuldades é pôr os salmos na mão da pessoa e dizer: vá para casa e ore isso. Você está com ideias erradas a respeito do que é orar. As orações que você encontrará nestes salmos dispersarão suas ideias equivocadas e levarão você à maneira correta de orar. Uma resposta comum por parte daqueles que recebem o meu conselho é surpreendente. Eles não imaginam que esse tipo de coisa, esse tipo de situação na Bíblia. Então, eu demonstro surpresa com a surpresa deles. Você acha que essas seriam as orações de pessoas boas? Acha que a linguagem dos salmistas era polida e educada? Quando não temos orientação, tendemos a pensar que a oração é o que as pessoas boas fazem quando estão fazendo o melhor possível. Não é. Por inexperiência, supomos que deve existir uma linguagem secreta, por assim dizer, a ser aprendida, se quisermos que Deus leve nossa oração a sério. Isso não existe. A oração é a linguagem elementar, a linguagem não avançada. É o meio pelo qual nossa linguagem se torna honesta, verdadeira e pessoal em resposta a Deus. É um meio de pôr para fora, diante de Deus, tudo o que há em nossa vida. No entanto, mesmo com o livro de Salmo nas mãos e com o meu encorajamento pastoral,
As pessoas sempre me dizem que ainda não entenderam. Na linguagem escrita, os salmos sempre soam polidos, educados e sonoros. Como literatura, não tem comparação. Mas como oração, como discurso de homens e mulheres apaixonados por Deus, em momento de ira, louvor ou lamento, essas traduções sempre perdem alguma coisa. Gramaticalmente, são acurados. A erudição por trás das traduções é de primeira qualidade e reverente. Mas como orações, elas não estão totalmente corretas. Os salmos em hebraico são simples, não lapidados. Eles não são requintados. Eles não são orações de pessoas boas, expressa numa linguagem culta. Assim, no trabalho pastoral de ensinar o povo a orar, eu comecei a parafrasear o livro de Salmos no ritmo e no idioma contemporâneo. Eu queria proporcionar a homens e mulheres o acesso ao imenso alcance da oração e a seu impressionante poder numa linguagem que fosse mais parecida com a deles. E também é a linguagem na qual essas orações em forma de salmos foram primeiramente expressas e escritas por Davi e seus sucessores. Eu continuo querendo isso, pois estou certo de que somente quando desenvolvemos a honestidade em estado natural e a perfeição em nossa oração, nos tornamos inteiros, verdadeiramente humano e em Jesus Cristo, que também orou os salmos. Os salmos são letras de música. Metade deles são de autoria de Davi, que começou ainda garoto trabalhando no ramo de negócios da família, mas chamou a atenção do rei Saul como soldado e como músico também. Aparentemente, Davi escreveu canções a vida inteira, até mesmo quando estava fugindo de um rei louco e depois quando ele mesmo se tornou rei. Muitos diretores de música do templo também escreveram salmos, assim como Salomão, o filho de Davi, judeus prisioneiros de guerra quando estavam na Babilônia. Da época de Davi em diante, e talvez antes, quando o povo de Deus se juntava para adorar, eles cantavam salmos. Os salmos os ensinavam a falar com Deus, quando as coisas estavam correndo bem, quando havia perigo, ou mesmo quando a vida estava em ruínas. Alguns salmos foram escritos quando a nação era forte e todo o povo de Deus se juntava em grandes festivais em Jerusalém para louvar a Deus. Outros foram escritos depois que o templo foi destruído, quando o povo de Deus o adorava em pequenos grupos de estudos bíblicos. Por volta de 1000 a 500 a.C., alguns salmos talvez seja de data anterior. Na Índia, o Rig Veda, uma coleção de hinos que era o texto fundamental do hinduísmo, chegou à sua forma definitiva, provavelmente em 900 a.C. Esses hinos se prestavam à adoração de vários deuses, especialmente a deusa Indra, deus do céu, das tempestades e da guerra. O mais antigo dos poemas hindus é o Upanishad, escrito
no século VI a.C. Dr. Eugene Peterson. Introdução ao livro de Salmos contido na Bíblia, a mensagem.